Como tratar a artrose do joelho em casa sem atrapalhar sua rotina, seus horários e compromissos. Oi meninas, meu nome é Aline, sou fisioterapeuta há 19 anos, especialista no tratamento da artrose no joelho para mulheres, e hoje eu estou aqui para falar como mulheres estão conseguindo tratar o próprio joelho em casa sem que a rotina seja interrompida por causa disso, ou seja, dando conta, administrando muito bem o seu tempo para não atrapalhar os compromissos dentro de casa e fora de casa. Então, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre a questão da organização do seu tempo em casa e depois a gente vai falar sobre a organização do seu tempo fora de casa também. E ainda hoje eu vou te dar dicas de como fazer essa organização na prática para você começar hoje a organizar a sua rotina, e isso vai servir também para todos os seus compromissos que você tenha dificuldade de encaixar na sua rotina, né? Aqueles compromissos principalmente que são relacionados aos cuidados com a saúde, né? Que muitas vezes devem ser constantes, né? E fica difícil quando a nossa vida realmente suga a gente tem vários compromissos, não só nossos, mas com os familiares, né? Então, esse é um problema realmente que existe, é sério, tira muitas meninas dos seus próprios tratamentos, porque elas acabam desistindo, ou se acomodando, ou cansando. Então, vamos resolver isso hoje, tá bom? Então, a boa notícia é que é muito simples conseguir organizar isso. Você só tem que saber como fazer um pequeno detalhezinho, tá? E eu sei disso porque já aconteceu até comigo. Eu tinha uma extrema dificuldade de organizar os meus horários, deixava de cumprir vários dos meus compromissos, porque o dia é muito corrido e eu não tinha essa organização e era muito cansativo até. E quando eu aprendi a fazer isso, que eu vou ensinar hoje para vocês, uma coisa tão simples, mudou completamente. Eu consigo dar conta, consigo visualizar muito melhor o que eu tenho para fazer no dia, com mais praticidade, com mais agilidade, consigo dar conta de tudo. Um detalhezinho aqui, outro ali, que não dá para fazer hoje, eu passo para amanhã sem nenhum problema, mas sempre o olhar de organizar o meu horário, o meu dia, para uma coisa não prejudicar a outra, tá bom? E isso é tão importante que quando você, por exemplo, pega o horário dos seus cuidados em casa com o joelho, do seu tratamento, e coloca ele antes de ir para o trabalho, por exemplo, é um detalhe, eu já não recomendo, tá? Porque esse antes de ir para o trabalho, esse horário, pode causar muito estresse, porque você fica ansiosa para terminar logo, se arrumar e sair, não perder, não chegar atrasada e tal. Então, é um exemplo de horário que eu não recomendo, para não causar esse estresse, porque em algum momento você pode acabar desistindo por isso, por essa sensação ruim de correria, e realmente é um detalhe importante, tá? A gente pensa que não, mas ao longo dos dias vai vendo que realmente faz diferença, certo? Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar assim: cuidar da nossa saúde, principalmente o joelho, que é uma parte tão importante do nosso sistema locomotor, né? O que sustenta o nosso peso, ele deve ser a nossa prioridade, né? A verdade nua e crua é essa. Então, a gente não deve ficar pensando em priorizar sair para fazer uma compra, sair para pegar neto no colégio. Se é o seu horário de fazer o tratamento, o ideal é mandar seu filho ou sua filha, resolvam a vida de vocês, tá certo? Esse horário para mim é sagrado. Mas se você já está no piloto automático e não consegue mais sair dessa rotina, o seu dia é absolutamente cheio, você não tem tempo nem para o lazer direito, né? Para parar para ver um filme tranquila, para sair para tomar um sorvete, não tem tempo nem para isso. Mesmo assim, tem como você organizar a sua rotina para você incluir o tratamento do seu joelho em casa dentro do seu horário, sem atrapalhar e sem deixar você estressada, ok? Então, se você já está nesse piloto automático, a gente vai fazer aqui uma sequenciazinha de uma nova organização, digamos assim, para sua rotina. A primeira coisa, você vai pegar um papelzinho, uma agenda, o que for, e vai anotar os seus compromissos todos daquele dia, certo? Então, 10 horas da manhã, vou dar exemplos aqui. Vou pegar o neto. 11 horas da manhã, hora de fazer a feira. Meio-dia, hora de fazer o almoço. Hora de não sei o quê. Coloca o horário de todos os seus compromissos, certo? Normalmente a gente faz tudo nos mesmos horários, então isso já vai ficar um pouco fácil.
Se você faz coisas diferentes, tipo, na terça você vai no cabeleireiro, na quinta você vai no spa, na sexta você vai no salão, aí você vai anotando, certo? E aí você faz o seu quadro de horários para todos os dias da semana. Segunda-feira, tá. Terça-feira, até o domingo, certo? Todos os horários que você tem já comprometidos, certo? E aí o que você vai fazer? Qual é o segundo passo? Você vai olhar, analisando dentro desse quadro quais são as brechas para você incluir o seu tratamento do joelho em casa, dentro daquela brechinha de horário, de preferência uma brecha confortável. Como eu disse, evite que o horário posterior ao exercício seja um horário de sair para o trabalho, para um compromisso que você não pode nem se atrasar, tá? Então evite isso, coloque em horários mais tranquilos, como por exemplo, antes do horário de fazer o almoço, ou antes do horário de fazer uma feira, certo? Horários que não vão causar estresse, porque se isso acontecer, às vezes mesmo até inconscientemente, você acaba desistindo do seu tratamento, porque aquele momento de começar o exercício já está te deixando estressada. Então isso causa uma sensação de mal-estar no corpo, e inconscientemente você acaba largando o seu tratamento. Isso não pode acontecer, tá? Eu sei, porque eu vi muitas alunas minhas reclamando, saindo dos horários delas, porque aquele horário ali estava causando estresse na hora de sair para ir fazer o Pilates, e elas acabavam faltando, se desestimulando para continuar, e aí trocavam de horário, para mais cedo, para mais tarde, e tinha umas até que saíam, né? Então, é um problema mais sério do que o que a gente pensa, tá? Pronto, aí você escolheu qual é a brecha de intervalo melhor. Você vai anotar lá no seu quadrinho que você vai passar a seguir. Eu adoro agenda, inclusive agenda de escrever, não me acostumei ainda com agenda digital. Amo pegar a agendazinha de papel e tal. Dentro da agenda eu já vou anotando o calendário do mês inteiro, das minhas atividades e horários. E aí dentro lá tá o meu horáriozinho de fazer meus exercícios, que atualmente é 18 horas. Então, de segunda a sexta, 18 horas, está lá na minha agendinha. Fazer exercícios, quarta, quinta e sexta, fazer drenagem da barriga. Beleza. Consegui organizar esse meu horário, você faz isso para você também. Eu tô conseguindo manter o meu já faz um bom tempo, nesse ritmo, sem perder, tá? E aí você tenta fazer essa organização, pelo menos de segunda até sexta-feira. O fim de semana você pode descansar. Não precisa fazer nem os exercícios aeróbicos e nem os de fortalecimento no fim de semana, desde que você consiga incluir tanto os aeróbicos quanto os exercícios de fortalecimento 4 vezes por semana, o ideal, 30 minutos cada aula, certo? Cada momento. Então, 30 minutos de caminhada 4 vezes por semana, 30 minutos de exercício de fortalecimento. Na verdade, nem precisa de tudo isso, porque a gente está falando só do joelho. Então, uma média de 10 a 15 minutos você consegue terminar todos os exercícios que precisa para fortalecer o joelho. Muito rápido, tá? E aí, por essa facilidade de não ser tanto tempo assim, eu acho muito difícil você não conseguir encontrar na sua agenda inteira um horáriozinho para incluir esses 30 minutos para cuidar do seu joelho, tá? E também da questão da manutenção do seu sobrepeso. Manter uma caminhada é muito importante. Se você não consegue caminhar, mantenha uma hidroginástica, mas sempre tenha na sua vida uma atividade aeróbica associada ao fortalecimento do joelho, aos movimentos, aos alongamentos, todo aquele tratamento completo que o joelho precisa, né? Em casa, que é onde a gente consegue manter a continuidade do tratamento que é tão necessária, né? Indispensável, na verdade. Não é que é necessário, é indispensável dar continuidade ao tratamento do joelho, tá? Senão a dor volta, senão a rigidez volta, as dificuldades para andar, locomover e até a tendência da artrose evoluir mais rápido também acontece se a gente se desleixar, tá? Então, precisa dessa disciplina. Aí, beleza. Você conseguiu organizar todo o seu horário, passou uma semana, 2, daqui a pouco já não tá mais conseguindo, tá falhando. Ai, não tá dando certo isso aqui pra mim, não consegui me organizar, sou muito desorganizada, ou então a minha família me suga demais, uma hora supermercado, uma hora pegar neto, outra hora não sei o quê, e eu tenho pouquíssimo tempo pra mim, quase nenhum, só cuidando da família. Não deu certo isso. O que é que eu faço?
Aí a gente vai para o plano B. O plano B é você ter que adaptar o seu horário do sono, tentar ir dormir um pouco mais cedo para acordar mais cedo e incluir esse exercício seu de tratamento do joelho em casa assim que você acordar, tá? O ideal é que você tenha tempo de fazer um de jejum, porque fazer exercício com fome, com a barriga vazia, eu não recomendo. E aí faz o de jejum, faz o exercício e aí sim começa a sua rotina, acordando 30 minutinhos mais cedo só. Se você já acorda às 5 horas da manhã, nesse caso eu acho muito difícil que o dia inteiro você não consiga. Mas ainda assim, não conseguiu, aí a última das opções é você fazer antes de dormir os seus exercícios. Não recomendo, essa é a última mesmo, que eu não recomendo, porque pode atrapalhar a qualidade do seu sono. Quando a gente faz atividade física antes de dormir, estimula o corpo, estimula o cérebro, e aí você pode ter mais dificuldade de pegar no sono, e isso não é recomendado. Porém, se essa for a única opção, é muito melhor você fazer isso do que você não fazer nada. Nem tem como comparar, tá? É a última opção, mas ainda é válida. O importante é você fazer, não pode ficar parada, certo? Então, tentou sua agendinha lá bonitinha, organizada, não conseguiu, vem para esse plano B, tá? Ou acordar mais cedo para fazer assim que acordar, ou à noite antes de dormir, que é o que eu menos recomendo, mas melhor do que não fazer nada, beleza? Agora, eu quero entrar no outro ponto. O quanto vale a pena a gente continuar com esses cuidados, por mais que eles nos deem trabalho de manter a nossa rotina. Porque assim, a gente está falando do tratamento do joelho, que é o que vai te levar para fazer tudo isso que você faz na sua rotina. É o joelho que te leva para o supermercado, que te leva para o trabalho, que te leva para absolutamente tudo, que te ajuda a fazer as coisas em casa, né? Desce e sobe, agacha para pegar uma coisa no chão, ou até sentar, levantar, tudo é o joelho. Então, por que você não vai priorizar uma coisa tão importante que é a sua locomoção, né? Para mim, não entra nem na minha cabeça uma coisa dessa. Você priorizar, fazer alguma coisa para alguém, que esse alguém podia estar fazendo sim, ele pede para você fazer porque é mais cômodo para ele, né? E ao invés de estar cuidando de uma coisa tão importante. Principalmente se você tem crises recorrentes de dor, tá? Aí é que o cuidado tem que ser, o foco deve ser o tratamento do seu joelho, tá? Quem tem dor crônica, quem já está sofrendo, às vezes até com ansiedade, já está começando aquela depressão, porque não está mais aguentando tanta dor, nesse caso aí a necessidade triplica milhões de vezes até. Por quê? Porque a dor, ela realmente pode levar a pessoa a uma depressão muito profunda a longo prazo, certo? E se você negligencia o tratamento contínuo do seu joelho, essa dor, ela ou não vai passar ou vai intensificar. E aí vai piorar o seu estado psicológico, fato. Só que tem gente que consegue não desenvolver a depressão, mas tem muitas pessoas que acabam desenvolvendo a depressão. E aí já gera um problema muito maior, que é sedentarismo, a pessoa querer ficar deitada o dia inteiro, aí aumenta as chances de problemas cardiovasculares, de infarto, de AVC, e aumenta o risco de morte, literalmente, risco de morte. Então, fica com mais tendência de ter problema de hipertensão, diabetes, é risco de morte, literalmente. Então, uma coisinha que começou com o joelho, desencadeia sim para um problema maior, certo? Eu já conversei com alguns médicos sobre essa relação, inclusive, né, da artrose no joelho, e eles veem isso mesmo acontecer com os pacientes dele, que muitos pacientes que desenvolveram demais a artrose no joelho acabaram desenvolvendo doenças associadas, né, por consequência do joelho, que não deixa a pessoa fazer nada, da depressão, da questão da dor crônica deixar a pessoa para baixo, e a pessoa acaba desenvolvendo doenças que não tinha e nem iria ter, provavelmente, porque não conseguiu cuidar adequadamente do joelho, tá? Então, é prioridade sim, mas se você estiver ligada no piloto automático, por favor, tente colocar essas orientações que eu dei para você aqui agora em prática, de preferência hoje mesmo, tá? Então, se você não fizer isso que eu estou te falando, pode desencadear para esse problema bem maior,
certo? Olá, meninas. Olá, Lucinda. Olá, Eurides. Olá, Goulart. Albenice, tudo bom? Obrigada por ter comparecido. Meninas, só um detalhezinho aqui, um recado rápido. Quem estiver me assistindo pelo Instagram, a partir de amanhã eu vou começar a postar umas lives ao vivo também, simultâneas, no YouTube, tá? E lá é um pouquinho melhor de ver, porque a tela é mais larga. Na minha lateral tem algumas informações sobre o vídeo, para quem chegou atrasado, né? Ver o tema, ver tudo direitinho. É mais agradável de assistir do que no Instagram, que é aquele formatozinho aqui, tá? Então, a partir de amanhã, a gente começa essa rotina, assim espero. Tô esperando o meu notebook chegar, que tá todo configuradinho para usar um programa que eu não sei usar direito, mas acho que já vai dar certo a partir de amanhã, pra gente fazer essas lives mais organizadas, tá? E lá no YouTube, @plenamenteativa, também assim como no Instagram, tá? Pra quem tá me assistindo no YouTube ou no Face, beleza, ok? Lembrando, se tiverem alguma dúvida, pode postar aqui, algum comentário e tal. E aí agora eu vou dar um exemplo prático para vocês fazerem essa organização, tá? Se pela manhã os seus compromissos os compromissos fora de casa podem ser adiados para tarde, uma sugestão: você pegar todos os compromissos da casa e deixar na parte da manhã, se você puder fazer isso, que é o que eu faço, tá? Tudo que é relacionado à casa, limpeza, fazer comida, não sei o que, eu boto tudo para amanhã. Não consegui terminar de manhã, só vou fazer no outro dia, tá? Então, de manhã eu cuidar da casa. À tarde é trabalho e um horáriozinho para fazer alguma coisa para mim. Ou estudar inglês, ou fazer meus exercícios, ou fazer uma drenagem, certo? Dentro dos meus compromissos de trabalho no horário da tarde, eu pego 30 minutos para mim, certo? Independente do que eu vou fazer, tem que ser alguma coisa pessoal, certo? Minha gatinha chegou aqui, eu com medo dela derrubar a câmera. E aí, à noite, eu já tento fazer coisas que não vão estimular tanto o meu corpo, certo? Então, eu evito colocar o horário dos exercícios à noite e coisas que estimulam, certo? E aí você pode colocar, por exemplo, um estudo também, deixa eu tirar minha gata daqui. Um estudo também à noite, coisas que você fica mais calma, evitar os compromissos fora de casa à noite, porque tudo estimula mais o corpo e a gente tem que focar também na qualidade do nosso sono, que você pensa que não, mas tem relação com, aliás, com qualquer doença, não só com artrose no joelho. Quando você dorme bem, você fica melhor com relação a qualquer doença. Se você dorme mal, você piora o seu estado de saúde. Minha gata aqui, peraí. Deixa eu apresentar ela pra vocês. Vem, Lili. Fala oi pras meninas. Oi, meninas, eu tô aqui atrapalhando a live. Né, Lili? Ela tava doida pra derrubar a câmera, meninas, pelo amor de Deus. Sim, continuando. Então, os critérios de escolha dos seus compromissos devem ser esses. Se você tem muitos compromissos à tarde, vai para um canto, vai para o outro, quer dizer, durante o dia, escolha à tarde para fazer isso, tá? Ou se você prefere, ao contrário, tudo que é para fazer em casa faz à tarde e pela manhã você faz os compromissos fora de casa. Aline, o meu caso é trabalhar o dia inteiro fora de casa, desde as 8 da manhã até as 7 horas da noite. Nesse caso, você vai precisar de fazer os seus exercícios no ambiente de trabalho. Exatamente. Tem como fazer? Tem, com certeza tem, certo? Eu vou ensinar para vocês aqui no Plenamente Ativa alguns exercícios bem simples que dá para fazer no ambiente de trabalho para você não deixar de fazer, certo? Outra coisa que dá para fazer também, se você não pode de jeito nenhum, não quer, tem vergonha no ambiente de trabalho, é aquilo que eu falei de fazer ao acordar, antes de sair para o trabalho, que não é legal porque causa estresse, mas sempre se for a última opção, pega essa última opção. Ou ao chegar em casa, que aí também pode ser ruim, porque você vai estar muito cansada e tal, e não vai ter disposição para fazer os exercícios. Aí, nesse caso, você vai ter que pegar o fim de semana, né? 2 dias do fim de semana para se cuidar e escolher 2 dias na semana para passar por esse, digamos assim, esse desafio, ou de acordar mais cedo, ou de fazer os exercícios antes de dormir, tá? Mas como eu disse, não fazer nada não é opção, tem que dar um jeito nesse problema, ok, meninas?
Nesse caso, o que eu recomendo é que você tente realmente fazer os exercícios mais básicos 2 vezes na semana no trabalho, no ambiente de trabalho. Não tenha vergonha, você está cuidando de você. E pega o sábado e o domingo para fazer um programa um pouco mais completo, tá? Do tratamento do seu joelho. Como é um programa rápido, simples, que dá para fazer praticamente em qualquer ambiente, você não vai ter tanto problema assim com isso, tá? De manter essa regularidade, certo? Outra coisa que eu quero falar aqui, muitíssimo importante, é a questão da família, meninas. Hoje eu até falei sobre isso na live que eu tentei postar mais cedo, mas nem consegui. Vou repostar uma live que eu falei também sobre isso, que é a questão da família atrapalhando o seu tratamento. Tipo assim, você vai começar os seus exercícios, tá ali focada, aí chega o filho, chega a mãe, chega a irmã, chega fulano. Por favor, fulaninha, vai ali pra mim resolver tal coisa que agora eu não tô podendo. Vai pegar o meu filho na escola, vai resolver isso aqui pra mim. E aí você larga tudo pra resolver as coisas pros outros e esquece de você, né? E às vezes até a sua rotina já tá toda programada para ajudar Deus, o mundo e o fundo e esquecer de você. E eu sei que isso existe com muita frequência porque eu conheço muitas pessoas assim. Deixam de se cuidar para ajeitar a rotina dos outros. O que é que você pode fazer com relação a isso? Não deixar isso acontecer. Se você estiver fazendo o seu exercício, você fala, não, você vai ter que esperar eu terminar aqui, botar essa moral mesmo, para eu poder ir, porque isso aqui é muito importante para mim, pode ser a diferença entre daqui a 10 anos eu estar andando independente ou dependendo de terceiros, porque o joelho não tem força para me levar para lugar nenhum. Então, já que é uma coisa tão importante que está em jogo aqui, eu não vou poder fazer isso para você agora, vou ter que adiar. Eu sei que para uma mãe, por exemplo, é muito difícil dizer um não para um filho, né? Meu filho chega para mim, tudo que ele pede eu quero dar na hora. Mas tem coisas que a gente tem que se priorizar, meninas, não tem como. Por quê? Se você deteriora seu joelho, deixa ele tão fraco que não consegue fazer mais nada, como é que você vai ajudar seu filho no futuro? Você vai conseguir ajudar ele daqui a 5, 10 anos fazendo isso, deixando de se cuidar para fazer uma coisa que agora nem é tão importante assim, que poderia ele resolver, ou a esposa, ou seja lá, outra pessoa que esteja mais livre, né? Não dá para você ficar se negligenciando, certo? Como eu disse, prioridade absoluta no tratamento do seu joelho. Aí o outro problema com relação à família, é a família ficar desestimulando você, né? Também não deixe isso acontecer no seu ambiente de trabalho, não deixe atrapalhar a sua rotina de exercícios. A família tem que ser um apoio, mas se ela não apoia por qualquer motivo, porque não sabe o quão importante é, não deixe isso te atrapalhar, tá? Então, organize seu horário, coloque moral mesmo, literalmente, e não deixe nada te abalar com relação a isso, ok? Pra gente finalizar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da importância do treino aeróbico, né? Que eu disse o seguinte, o treino aeróbico tem que ter 30 minutos e tem que ser feito 4 vezes por semana, que é mais difícil de incluir na sua rotina do que o exercício de fortalecimento, né? Que na verdade é o mais importante, tá? Mas o exercício aeróbico, como a caminhada ou a hidroginástica, é fundamental no tratamento da artrose no joelho, porque ele vai ou reduzir o seu sobrepeso ou vai ajudar a controlar o sobrepeso. Nós mulheres temos uma tendência, infelizmente, de ir engordando cada vez mais à medida que os anos passam, porque o nosso metabolismo ele vai caindo. À medida que o nosso metabolismo vai fisiologicamente caindo, ficando mais lento, a gente vai ficando com mais dificuldade de perder aquelas gordurinhas que ficam acumuladas, principalmente na barriga. Então, para a gente tentar compensar esse processo de queda do metabolismo, a gente deve manter o nosso corpo ativo com exercícios aeróbicos, tá? O exercício de fortalecimento, infelizmente, não vai conseguir fazer isso, de ajudar na queima calórica tão veementemente quanto o aeróbico, mas não chega nem perto, tá? Ele ajuda sim a manter o nosso corpo mais ativo, mas não vai ajudar tanto assim na perda de peso, tá? Ou na manutenção do seu peso ideal, se você está no peso ideal, tá? Por isso que a atividade aeróbica deve fazer parte de um programa de tratamento para artrose no joelho e você deve se esforçar para conseguir achar esse horáriozinho
para colocar na sua rotina o exercício aeróbico e não só o de fortalecimento. E qual é a importância científica disso para você ter uma ideia mais clara? Vários estudos já comprovaram que quem tem sobrepeso na barriga tem mais desgaste no joelho, sente mais dor e tem a artrose avançada mais rápido, né? Ela progride mais rápido, tanto fisicamente quanto nos sintomas. Então, por isso, hoje em dia é protocolado no mundo da medicina e dentre também os fisioterapeutas que a perda de sobrepeso é o terceiro item mais importante do tratamento da artrose, tá? Não tem para onde. O primeiro, alívio da dor. O segundo, fortalecimento do joelho, que também vai ajudar no alívio da dor. E a perda de sobrepeso, tá? O alívio da dor está em primeiro, porque primeiro você tem que aliviar a dor para depois passar para a fase de fortalecimento. Tem que quebrar o ciclo da dor, tá? E detalhe importantíssimo que eu tenho que falar aqui também. Você vai fazer seu tratamento em casa de fortalecimento, mas está em crise, está com muita dor, está com edema, não está conseguindo fazer nada. Aí você vai ter que procurar o médico realmente para ele orientar você, para indicar o quanto você vai poder voltar para a atividade física e você, depois que sair da crise, aí sim, voltar para os exercícios de fortalecimento. Porque quando a gente está em crise, é absolutamente contraindicado fazer qualquer exercício, mesmo que seja na piscina, tá? Então tem que haver essa quebra do ciclo da dor intensa, né? Com edema e tudo, tem que tirar tudo dali para você poder ficar apta, certo? Se você tem dúvida, tá em casa, tá numa situação intermediária, não sabe se pode, se não pode, procure um médico. Se você já tem o seu médico, procure o seu médico, para ele te dar o que a gente chama de atestado de aptidão física. Que aí você vai ter certeza que você está num momento que pode estar liberada para fazer os exercícios em casa, certo? Se ele disser, não, você não está liberada, a gente precisa fazer 10 sessões de fisioterapia, aí você vai seguir o tratamento que ele recomendar. Depois que terminar o tratamento, aí sim, aí você pode voltar e reiniciar os seus exercícios. Porém, parar de vez continuamente, jamais, tá? Nunca interrompa o seu tratamento do joelho. Um recurso muito maravilhoso para quem tem dores crônicas intensas e não consegue se livrar delas é utilizar aquele aparelhinho que eu já falei de eletroterapia, porque ele ajuda no fortalecimento da musculatura sem que o joelho precise se mexer, né? Então é um recurso maravilhoso que ajuda você a não interromper o seu ciclo de fortalecimento. Mesmo que você esteja com dores incríveis, sem conseguir se mexer, o aparelhinho vai te ajudar nesse processo de manter o ganho de força ou pelo menos de não perder o que você ganhou, sem precisar o seu joelho nem sair do lugar, tá? Você deitadinha lá, lendo um livro, assistindo filme e o aparelhinho lá fazendo o serviço por você. Não dá para você ficar com esse aparelho o tempo inteiro, né? Em todos os dias dos exercícios, ficar só com ele, porque ele vai ajudar a fortalecer, mas não é o suficiente. Ele não é a mesma coisa de você estar mexendo a sua perna, tá colocando uma bola para aumentar uma resistência de um exercício, não é a mesma coisa. Ele ajuda, tá? Aumenta o ganho de força, inclusive aumenta também, melhora também a saúde dos ossos, ele fortalece também os ossos, então é maravilhoso, mas não pode ficar sendo usado assim meses e meses a fio, só ele acabou. Tem um momento que precisa realmente fazer o exercício. Ele sozinho é só no período que você está em crise, tá? Se você ainda não ouviu falar nesse aparelho, ele é uma média de R$100 o valor dele, certo? Pode comprar em qualquer casa dessas, tipo Magazine Luiza, Casas Bahia, Extra e tal. O nome dele é aparelho de fisioterapia com acupuntura. Você pode procurar e adquirir com facilidade, tá? Só que assim, não use sem saber usar. Se você adquirir esse aparelho, entre em contato comigo para eu orientar como você faz para usar, tá bom? Então é isso, meninas. Eu vou ficando por aqui. Olá, Magda Lúcia. Olá, Ivaneide. Olá, Salles, Eurides. Obrigada por ter comparecido, meninas. Dúvidas, podem falar comigo, né? Direct, Messenger ou nos comentários. Podem perguntar que eu entro em contato assim que puder.
Obrigada por terem comparecido a essa live. Acredito que hoje à noite eu vou conseguir fazer uma outra live, mesmo sem o meu notebook, tá? Espero que sim. Então, a gente se vê mais tarde, se não, amanhã à tarde, 4 horas da tarde, tá bom? Beijo, meninas, e até a próxima live.